Não se apavore por ter que fazer a prova discursiva ou redação nos concursos públicos de educação física. Já que esse é o caso dos concursos de São Paulo e Minas Gerais que estão chegando, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo e responder algumas dúvidas que são bem comuns. 1. Como fazer uma introdução realmente impactante? 2. A minha opinião, ela deve estar somente na conclusão? 3. Como organizar o tempo entre a prova objetiva e discursiva? E 4. Principalmente, qual é o tema que eu acho que vai cair? Você realmente deve ter uma preocupação especial com a prova discursiva. Essa nota é a diferença entre ficar no topo da lista de aprovados ou ficar para trás na classificação, ou até ser eliminado do concurso, caso você tire 0 ou não tire a nota mínima indicada no edital. Mas não vai ser o seu caso, porque você vai sair aqui desse vídeo sabendo exatamente como se preparar bem para a prova discursiva e tirar uma excelente nota. A estrutura adequada para um texto discursivo pode variar um pouco dependendo do tipo de prova ou do concurso em específico. Vale ressaltar que cada concurso ou banca pode apresentar alguma especificidade quanto à estrutura lá no edital ou diretamente no dia da prova, na folha da discursiva. Portanto, é recomendado ler atentamente o edital e eventuais orientações fornecidas pela banca organizadora para que você realmente atenda às exigências do concurso. Por exemplo, a banca VUNESP não indicou qual que vai ser a estrutura do texto para a prova de São Paulo, nem a quantidade de linhas, mas a gente sabe que vão ser 2 questões discursivas. Meu palpite é que vão ser 2 textos de até 10 linhas cada. Para a FGV, no concurso de Minas Gerais, o edital diz que vai ser uma redação do tipo dissertativa argumentativa de 15 a 30 linhas. Inclusive, qual que é o seu concurso? Conta aqui nos comentários. A estrutura básica de resposta para uma prova discursiva é composta por uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Essa estrutura é obrigatória para a prova de Minas Gerais, conforme o edital da FGV. Mas como fazer uma introdução que impacte a banca que está avaliando a prova discursiva, seja ela a VUNESP ou a FGV? A introdução da redação ela tem a função de apresentar o tema do texto e despertar o interesse do leitor. É importante começar com uma frase inicial que seja impactante ou uma pergunta mais provocativa. Em seguida, apresente o assunto de uma forma clara e objetiva, fornecendo o contexto para o leitor. Um cuidado fundamental que você precisa ter na introdução é não fugir ao tema, porque isso pode zerar a sua nota. Leia e releia o que a questão está pedindo para você ter clareza e certeza que está respondendo exatamente o que ela perguntou. Outro ponto é que muitos concurseiros colocam o seu ponto de vista somente na conclusão da redação. Mas será que deve estar lá somente? O desenvolvimento é a parte central do texto, onde você apresenta os seus argumentos e pontos de vista na escrita de um texto dissertativo argumentativo. Organize as suas ideias em parágrafos separados, cada um com um tópico central. Comece cada parágrafo com uma frase de transição que conecta com as ideias do parágrafo anterior. Apresente argumentos, exemplos, evidências, fatos relevantes que sustente o teu argumento. É importante desenvolver cada argumento de uma forma lógica e coerente. Não escreva o texto na primeira pessoa usando eu ou nós. E se a banca apresentar texto de referência para trazer aquele assunto, não copie partes. Entenda qual que é o contexto das informações, dos pontos de vista, das críticas ou então as referências que estão sendo usadas. É a partir disso que você pode se posicionar a favor ou contra, se isso é o que está sendo pedido. A conclusão é a parte final do texto. Você deve fazer um fechamento e sintetizar as ideias que foram apresentadas. Faça um resumo do que você já falou no desenvolvimento e reforce a defesa de uma posição. Não traga novos argumentos na conclusão. Finalize com uma frase impactante caso seja pertinente. Especialmente no final, tenha muito cuidado para não colocar uma informação contrária ao que você já escreveu no decorrer do texto, porque isso pode significar um desconto na nota que você não quer ter. Ter o cuidado com língua portuguesa é fundamental para que o texto fique compreensível e não tenha desconto de nota por ortografia ou pontuação. Mais importante ainda, o que vale mais nota é que o conteúdo seja claro
claro e objetivo. E como fazer isso? Não use palavras que tenham duplo sentido ou termos que você não tenha muita certeza o que significa. Mantenha uma mesma ideia, uma mesma estrutura lógica e coerente ao longo do texto, porque é isso que demonstra o domínio do conteúdo. Vale a pena estudar nas aulas de português quais são os conectivos adequados para estabelecer as relações entre ideias, parágrafos e frases. Só que de nada adianta escrever um texto perfeito, mas não conseguir terminar a tempo. Afinal, como organizar o tempo para a prova objetiva e discursiva, já que elas acontecem no mesmo dia? Eu recomendo que você leia a prova discursiva no início e já coloque no rascunho algumas das ideias que você quer escrever na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Depois, vá para a prova objetiva, faça toda ela e ao final retorne para a discursiva, desenvolvendo as ideias que você já colocou no rascunho e escrevendo a versão final na folha definitiva. Muito importante que você faça simulados completos da banca do seu concurso antes da prova, ou seja, responda tanto a prova objetiva quanto a discursiva nos domingos que antecedem o concurso. Dentro do método Potência para Provar, você encontra as provas discursivas organizadas por banca, por temas e por tipo, que facilita demais na hora de fazer os simulados com direcionamento. Resolver simulados completos vai te dar uma boa ideia sobre o quanto tempo você demora para a escrita e se precisa treinar para acelerar nas questões ou na própria escrita do texto discursivo. É melhor entender isso antes do que descobrir só na hora da prova, né? Falando em treinar, vem a última dúvida: qual é o tema que eu acho que vai cair? Para o concurso de Minas Gerais, se a FGV mantiver a tendência dessas provas anteriores, o tema vai ser bastante amplo. Problemas sociais, racismo, diversidade, inclusão, desafios da educação são alguns dos temas de provas anteriores, o que já dá uma boa ideia de como praticar aí nessa sua preparação. Já no edital de São Paulo, a VUNESP indicou que as questões discursivas vão ser relacionadas aos temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Eu me prepararia com temas comuns da área da educação, considerando que a mesma questão pode ser usada para os diferentes cargos, como educação integral, diversidade, direitos humanos, tecnologias e avaliação, que aparecem em evidência lá no currículo paulista e também nas referências bibliográficas para a prova objetiva. Caso caia algum tema específico da educação física, você já domina o currículo paulista para a prova objetiva, então já sabe que você deve ter um olhar crítico e atualizado sobre a área, além de entender a organização em competências e habilidades, conforme os anos, unidades temáticas e objetos de conhecimento. Agora fala pra mim, vai ficar aqui mais fácil fazer a sua redação, a sua prova discursiva? Você já tá praticando? Eu espero que sim. E pra te ajudar ainda mais, eu recomendo que assista um desses vídeos que aparecem aqui na tela, sobre o concurso de São Paulo e Minas Gerais. Eu vejo você neles agora.